Hoje nós vamos falar de um tema que é de extrema importância nas nossas vidas, que é o benefício do silêncio. Não conte às pessoas mais do que elas precisam saber sobre a sua vida. Pessoal, isso serve inclusive para mim. Eu sou muito bocuda, eu sou muito de falar, sabe, dos meus projetos, dos meus sonhos, e por experiência própria, ao longo da vida, eu percebi que tudo que eu falo que não está concretizado ainda, 99% das vezes não consigo concretizar, não dá certo. Então eu fui aprendendo ao longo da vida a não contar muitas coisas da minha vida. Então muitos projetos, aqueles projetos, aqueles sonhos, aqueles objetivos que você está alcançando, evite ficar contando para todo mundo. Quanto menos você falar, melhor. É muito difícil isso e você tem que exercitar isso. Pessoal, demorei muito para aprender isso e eu confesso que até hoje eu tenho que me policiar em relação a isso, a evitar ficar contando sobre os meus objetivos, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. Inclusive, pessoal, eu dou a dica para vocês evitar falando sobre a sua casa, sobre coisas que acontecem na sua casa. Às vezes você trabalha fora, às vezes você teve uma discussão com seu filho, uma discussão com seu esposo, coisas que acontecem dentro de um lar. Evite ficar falando isso fora da sua casa. Evite ficar comentando com as pessoas o seu ponto de vista, porque nós sabemos que muitas vezes nós mesmos podemos ser os culpados daquela discussão, daquela exaltação. Então evite ficar falando coisas que acontecem na sua casa, fora da sua casa, tá? Porque as pessoas elas podem interpretar de uma outra forma. Às vezes você teve uma discussão com seu esposo de manhã, chega à tarde, está tudo bem, só que você comentou com alguém, essa pessoa ela vai ter uma interpretação diferente daquela pessoa. Então isso não é bacana, tá? Evite ao máximo, resolva as coisas entre vocês, resolva na sua casa, dentro da sua casa, mas evite ficar falando coisas que acontecem na sua casa para outras pessoas. Outra dica importante, pessoal, evite discussões desnecessárias. Tá? Seja onde for, seja na sua casa, seja no trânsito, seja no seu trabalho, evite, pessoal, tente cortar esse mal pela raiz, não seja aquela pessoa estressada, sabe? Aprenda a ouvir, aprenda a entender o outro lado, aprenda a olhar tudo com bons olhos. Essa pessoa fez alguma coisa pra você, às vezes nem foi pra você, você achou que foi com você, então aprenda a ter bons olhos em tudo na sua vida. Outra coisa que é bem importante, que eu já passei por algumas vezes esse problema, evite ao máximo pessoas fofoqueiras na sua vida. Gente, não tem coisa pior, juro pra vocês, eu considero uma coisa muito triste na vida, é aquela pessoa que ela dá conta da vida de todo mundo, sabe que a vida dela não é perfeita, nem tá lá essas coisas e ela sabe, fica comentando, fica instigando da vida de todo mundo. Gente, eu já passei por isso algumas vezes. Principalmente morando em condomínio, a gente percebe que sempre tem aquele vizinho que dá conta da vida de todo mundo. Algumas dessas pessoas já passou na minha vida, eu consigo detectar muito rápido quem são essas pessoas e eu simplesmente fujo delas. Gente, porque assim, aquela pessoa que chega pra você falando da vida de todo mundo, você tem dúvida que ela vai falar de você para outras pessoas? Então não confie nessas pessoas, não se abra, tenha suas reservas, pessoal, sabe? Não fica falando da sua vida pessoal, não fica falando coisas pessoais para qualquer pessoa que você vê por aí, tá? Se guarde, silencie-se mais. Essas pessoas são muito tóxicas e isso rouba toda a sua energia. Gente, porque olha, pensa comigo, na correria que a gente vive, sabe? Às vezes você tá com tanta coisa para resolver, aí você encontra assim uma vizinha, um vizinho, e esse vizinho começa a falar da vida de todo mundo, você tá sabendo disso, você tá sabendo daquilo. Gente, isso rouba a nossa energia de uma forma, você sai do seu foco. E assim, o que interessa para você saber da vida dos seus vizinhos? O que interessa, pessoal? Se você de repente ficou sabendo por alto de alguma coisa, ore para aquela pessoa, ore para aquilo mudar, mas você percebe a maldade das pessoas, a curiosidade em simplesmente querer saber o que acontece na vida do outro. Então fuja de pessoas fofoqueiras e não seja você essa pessoa. Então toda vez que você se pegar falando de alguém, falando mal de alguém, seja o que for, seja emitindo a sua opinião em relação a alguém, pense duas vezes, pessoal. Isso não é legal, isso não pega bem, tá? É aquilo que eu falei anteriormente, nós temos que ter bons olhos, tá? Nós temos que ter bons olhos em relação a tudo. Se aquela pessoa está com dificuldade, está com algum problema familiar,
ore por ela, peça para Deus abençoar a família dela, para dar sabedoria para eles resolver os problemas deles, mas não entre nessa pilha de fofoca. Não permita pessoas muito invasivas dentro da sua casa, tá? Também já passei por algumas situações dessa. Sabe aquela amiga que se diz amiga, pessoal, e que ela quer ficar aquela pessoa muito entrona, sabe? Que chega na sua casa sem avisar, que já vai chegando, já vai entrando, já vai dando palpite na sua vida, já vai dando palpite na vida, no seu relacionamento, dá palpite na vida dos seus filhos. Gente, toma muito cuidado. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu tomo muito cuidado para ir na casa de alguém. Na verdade, eu só vou na casa de alguém se eu for convidada, ou se tiver um outro planejamento, uma outra coisa que eu tenho que realmente fazer. Mas, e acho que é por isso que eu acho estranho aquelas pessoas muito entronas, sabe? Que chega assim a qualquer hora e que você percebe que chega na maldade, sabe? Que chega pra olhar, pra observar, pra ficar dando palpite. Então, muito cuidado também. Nós temos que aprender a respeitar a individualidade de cada um. Seja de quem for, seja, às vezes dentro da nossa própria casa nós temos que aprender a respeitar cada um. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, são 2 filhos extremamente diferentes. Meu filho de 10 anos ele tem uma personalidade, minha filha de 19 anos tem outra personalidade. E eu tenho que saber lidar com cada um deles, eu tenho que saber respeitar. Eu tenho uma personalidade, meu esposo tem outra, e nós temos que saber respeitar a individualidade, respeitar as decisões. Eu tenho uma filha de 19 anos, como eu mencionei, e assim, ela já está na fase de tomar as próprias decisões, seja em todos os sentidos da vida dela, seja na vida sentimental, na vida profissional. E a gente tem que saber respeitar as decisões. As pessoas elas precisam tomar suas próprias decisões. Eu vejo muitas vezes mães muito entronas, sabe? Quer se meter no relacionamento, quer se meter na vida profissional. A gente dá conselhos, dá dicas, mas a decisão final é deles e a gente tem que permitir que eles tomem suas decisões. Pessoal, uma outra dica é evitarmos o estresse e evitarmos a ira na nossa vida a todo custo. Não tem coisa pior que você vai conversar com as pessoas, conversar com a pessoa, resolver alguma coisa e aquela pessoa ficar falando alto, você percebe que aquela pessoa está alterada. Não tem coisa pior, gente. Qualquer coisa nessa vida, pode ser a situação mais difícil que for, é aí que você tem que manter o seu equilíbrio, é aí que você tem que manter calma para você saber resolver que seja qualquer problema nessa vida. Não precisa se exaltar, se você está discutindo um assunto, se você está tentando entrar num acordo com alguém, faça isso de forma calma, tranquila, que eu tenho certeza que tudo vai se resolver. Invista mais em você, invista naquilo que te faz bem, invista no seu controle emocional. Ao invés da gente ficar perdendo tempo com pessoas tóxicas, pessoas fofoqueiras, pessoas invasivas, vamos investir na gente, vamos procurar coisas que nós gostamos de fazer, vamos investir no nosso conhecimento, vamos investir em nos tornarmos pessoas melhores, vamos investir em tomar consciência do que a gente está fazendo de melhor aqui nesse planeta. Então evite trazer mais problemas desnecessários para a sua vida. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Deixe-me saber que vocês gostaram deste conteúdo, deixando o seu joinha aqui abaixo. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. E me siga lá no Instagram também, para você ficar por dentro de todas as novidades por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e tchau!